Ok, então vamos agora realizar o interrogatório do senhor Jefferson Mateus dos Santos Brandão. Boa tarde novamente, senhor Jefferson. Boa tarde. Tudo bom então com o senhor? Tudo bom? O senhor lanchou agora, né? Lanchei. Ok. Senhor Jefferson, então nós vamos realizar aqui o interrogatório do senhor, onde eu vou lhe fazer algumas perguntas, o promotor, os seus advogados e também os jurados, se quiserem, mas o senhor não tem obrigação de responder nenhuma pergunta feita aqui hoje. Ok. Tem o direito até constitucional de ficar calado e, caso exerça esse seu direito, não terá prejuízo no processo. Mas o interrogatório é sempre bom deixar claro que é o momento que o senhor tem para falar, para apresentar alguma versão ou contestar alguma versão apresentada, mas Ok. sempre sem obrigação, certo? Sim. Deixa eu falar um pouquinho mais alto, por favor, tá? Sim. O senhor esteve em consulta com suas advogadas nesse intervalo? Sim. Ok. Eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes da gente entrar aqui na questão mesmo. Seu Ok. nome completo. Jefferson Mateus dos Santos O Brandão. senhor, o senhor tem esse apelido, vulgo Jefinho mesmo? Sim. Certo. O senhor é natural de onde? Sou daqui de Brasília mesmo, Candango. Certo. Estado civil? No momento, solteiro. O senhor tem filhos? Tenho uma filha de 13 anos. 13. Cis. Está bem de saúde ela? Sim. Quem é que está cuidando dela? A mãe dela no momento. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? 10/12/1993. Nome do pai e da mãe? Jaime Barbosa Brandão. Maria Aparecida dos Santos. Endereço residencial, onde o senhor estava morando? Eu tava morando na Santa Maria, 316, Conjunto A, Casa 13. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim. Quais qualidades o senhor tem? Concluí meus estudos agora, recentemente. Em nível de segundo grau? Isso. Ok. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Tava trabalhando, sou montador de quadrilha de alumínio. Ok. Sem contar esse caso que nós tratamos aqui hoje, senhor Jefferson, o senhor já foi preso alguma vez? Sim, já fui preso, inclusive já paguei tudinho, foi muito tempo atrás. Certo. Então, o senhor dizendo que já pagou, então o senhor foi condenado também. Sim, Mas já cumpriu todas as já penas. cumpri todas as penas. Tô respondendo só isso aí agora. Ok. As testemunhas aqui desse processo, as pessoas foram ouvidas aqui hoje, mas também foram ouvidas na fase anterior e até na delegacia. O senhor conhece essas pessoas? Algumas, Tem sim, de alguma vez. coisa legal em relação a alguma delas? Alguma inimizade que o senhor tenha Não, ou sabe que elas têm com o senhor? não, eu não tenho nenhuma inimizade com ela, não. Agora, contra mim, eu não sei o que elas têm, não. Ok. O senhor teve acesso às provas dos autos? Pôde ler documentos, assistir depoimentos? Teve acesso? Não, só a citação mesmo e a pronúncia. Ok. A partir de agora, senhor Jefferson, eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui que o senhor responde e reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado, Ok. certo? Essa acusação apresentada contra o senhor, que é verdadeira, o senhor praticou esse fato que está aqui descrito na denúncia? Alguns pontos aí, se É, próprio autor, parcialmente verdadeiro, então. parcialmente. Certo. O fato aqui é narrado como tendo acontecido no dia 7 de maio de 2023, ali por volta das 7h40 da manhã, certo? Sim. Lá na DE 128, Mestre Damas Rural 2, quadra 2/3, em frente à casa 7. O que aconteceu então lá de fato? Começando do dia o que aconteceu, Sim, lá nesse lugar lá no condomínio Cachoeira, né, mora uma prima minha, qual eu considero como ela irmã, né? Sempre eu tô lá visitando ela, né? Aí nesse dia eu fui lá visitar ela com a dona que eu tava namorando no momento. Aí eu passei a noite lá com ela. No outro dia pela manhã, eu passei nessa casa onde é que tava acontecendo essa festa. No momento que eu cheguei lá, eu esperei um só, pouco. só um minutinho. Sim, Então, o senhor passou na festa já de manhã, então o já senhor de não manhã. estava lá Não, não estava lá. durante a noite. Eu cheguei lá, já tava já de manhã. Quando eu tava indo embora, eu decidi passar lá. Certo, pode prosseguir. Aí eu peguei, entrei lá pra dentro, fiquei lá um pouco com a menina que tava mais eu. Aí eu falei, não, vou só beber O uma senhor ficou com. cerveja. Não entendi. Que menina é essa? Uma menina que eu tava namorando no tempo, Qual o nome a dela? Simone. Hum, Aí eu falei, vou beber só uma cervejinha e nós vamos embora. Aí no momento que eu fui lá pegar a cerveja, eu me esbarrei com esse cara aí, o Rivaldo, né? E ele começou a me xingar de vários nomes, me desafiar, me xingando, me xingando. Aí o pessoal veio e interveio, separou nós. E me empurrou lá pra fora e já trancou o portão. Aí eu fiquei lá fora esperando a Simone sair, né, pra nós ir embora. Na hora que eu olho por cima, o bicho ele tá em cima do muro, vindo atrás de mim. Pulou do muro e vem correndo atrás de mim com a mão na cintura.
Aí eu peguei, tava armado no momento, tirei a arma e dei um tiro pro alto. Aí ele veio correndo, aí eu fui andando pra trás até eu tropecei, eu apertei o dedo, aí a faca dele foi e caiu no chão. Aí eu levantei, fui, peguei a faca, falei, oxe, cara, por que que tá vindo pra cima de mim desse jeito, e pai, não sei o que. Aí ele foi, já grudou em mim, me abraçou. Aí já veio meio mundo de gente, abriu o portão, veio, começou a querer me segurar. Aí eu soltei ele, fui, montei na minha moto e fui embora. Certo. Então, vamos aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Ok. O senhor disse que chegou na festa por volta ali De manhã, de não lembro manhã, assim né? muito bem o horário, que já É, faz muito tempo. ok, isso não é tão importante. Mas o senhor chegou sozinho e encontrou essa moça que o senhor Não, ela falou? tava mais eu. Chegou com ela. Sim, nós tava de moto, ela tava mais eu. Certo. O nome dela mesmo, que o senhor falou? Simone. Simone. Ok. A- Por que que eu voltei nisso, Jefferson? A denúncia diz que o senhor lá na festa teria se aproximado em algum momento da dona Raíssa. O senhor Não, tinha alguma coisa com ela? não tinha nada com ela, não. Teve alguma aproximação Não. dela nessa festa lá? Só ela ficava me olhando mesmo, só isso mesmo. O senhor sabe se ela tinha alguma coisa ou teve alguma coisa com a vítima? Não sei. Senhor, Ivaldo? Não sei te dizer. Não, né? Certo. Então aí o senhor disse que estava armado. A Sim. denúncia diz que depois de ter tido até uma discussão, acontecido alguma coisa lá, o senhor teria saído e buscado uma arma. Não, eu já tava com a arma a todo momento já. Por que que o senhor estava com a arma, senhor? Porque um tempo atrás, quando eu conheci essa menina, a Simone, ela tinha um ex-marido que agredia ela muito. Até ela falou nas audiências que ela participou, agredia ela muito. Aí eu, depois que ela terminou com ele, aí eu comecei um relacionamento com ela. Aí ele pegou e tava falando que ia me matar, me ameaçando, entendeu? É por isso que eu adquiri essa arma pra. Então o senhor estava andando armado naquela época. Sim. Não foi só nesse dia, não. Não, foi poucos dias antes eu tinha comprado essa arma, assim, entendeu? Que arma foi essa? Era um 38. 38? Isso. Quantas munições? Acho que era 6. 6. Certo. O senhor lembra se o senhor tinha municiado totalmente o revólver ou com as 6 munições ou tinha colocado só Eu não lembro. 4? Como é? Acho que tava com a 6. 6, né? Certo. Só eu vou Não. pedir para o senhor me repetir a situação quando começou a ter o conflito mesmo. Como é que isso aconteceu? Eu fui pegar a cerveja, fui subir lá em cima, fui pegar a cerveja, aí nós se esbarrou. Dentro da casa, então. Acho que lá no quintal mesmo. Aí a gente se esbarrou, aí ele doidão, não sei que lombra que ele tava lá, começou a me xingar, a me desafiar, falando que ia me pegar. Aí o pessoal Mas veio. do nada, o senhor já conhecia ele? Não, só de vista. Eu vi Do quando, nada ele disse quando que eu ia ia lá pegar o ver senhor. minha prima, eu conheci ele de vista, mas não, nunca foi assim de conversar muito, não, só de vista. Certo, mas até aquele dia o senhor tinha tido algum Não, desentendimento com não, ele? não desentendimento. Até por isso que eu fiquei de cara, que eu não tinha nada com o cara. Do nada o cara veio igual um doido, Uhum. babando. Alguém presenciou essa conversa? Na hora da discussão, É, todas as pessoas que estavam lá na festa lá no momento. certo. O que aconteceu? Aí o pessoal veio, separou, foi me empurrando lá pra fora, aí eu fui lá pra fora, o pessoal já trancou o portão. Aí eu fiquei lá esperando a Simone sair pra nós ir embora, né? Aí na hora que eu vi, ele já tava em cima do muro, descendo do muro já, e já veio correndo igual um doido com a mão na cintura pra Quem? cima de mim. Quem veio descendo? Hã? Quem veio O descendo? Rivaldo. Ah. Igual um doido com a mão na cintura pra cima de mim. Aí no momento que eu tirei a arma e dei um Ele tiro. ele estava do lado de dentro da Ele tava do lado de dentro, eu tava do lado de lá de fora. fora. Aí o pessoal acho que segurou ele lá dentro, né? Acho que ele se soltou, doidão, vai veio e pulou o muro pra ir atrás de mim. Ah, ele pulou o muro. Pulou o muro. Na hora que eu vi, ele tava em cima do muro, Mas desceu do ele muro. tá, pode terminar. Aí pulou o muro e veio pra cima de mim. Certo. Ele veio, como o senhor disse, doidão, descendo e Correndo, pulou o muro. correndo. Mas ele veio porque o senhor estava do lado de fora chamando ele ou ele foi Ele que. espontaneamente? Não, não chamei ele em nenhum momento, não. Ele que foi atrás de mim. Uhum. Depois que ele pulou o muro, o que que aconteceu? Aí eu peguei, tirei. Ele veio pra cima de mim correndo com a mão na cintura. Aí eu tirei a arma. Aí eu fui dar um tiro pro alto. Pá, aí ele continuou vindo. Aí eu fui andando pra trás, eu já caí. Aí eu fui e atirei. Não sei nem lembro quanto tiro eu dei, não. Aí a faca dele foi e caiu no chão, Então o senhor deu um primeiro tiro para o alto, pro alto. ele continuou indo na direção do senhor Sim, e aí o senhor efetuou outros disparos. respeito e outro disparo. O senhor percebeu em algum momento se ele foi atingido ali?
Rapaz, parecia que não, que o bicho tava igual doido. Depois eu percebi que, tipo, eu vi que ele tava sangrando. Aí eu falei, oxe, pra que tu fez isso, pô? Quer que eu te ajude? Eu vou te levar no hospital, moleque. Aí ele pegou e já veio e foi me agarrar de novo. Certo. Alguém, de alguma forma, intercedeu ali, tentou segurar o senhor, tomar a arma, alguma coisa assim? Depois, quando eu já tinha parado, eu fui tentar ajudar ele. Aí ele veio pra me segurar e os pessoal da festa, todo mundo saiu, já veio querendo me segurar. E A mãe dele, em a mãe dele particular. já veio gritando. Aí eu já me afastei dele aqui, e o povo jogando pedra. Eu já peguei, montei na minha moto e fui embora. Deixei até a mulher lá pra trás, mano. O senhor saiu com a arma dali ou alguém Aí eu tomou saí a com a arma? arma. Não, tomou não, eu saí com a arma. Aí quando eu tô saindo, vi uma viatura passando. Aí no ar de desespero, eu peguei a arma e a faca que eu tinha pegado dele, joguei dentro de um lote lá perto e saí fora. O senhor sabe me esclarecer? Porque a dona Maria Angélica, aqui, ela disse que tomou a arma do senhor. Não, Isso aconteceu ou eu não? joguei dentro de um lote a Jogou arma. dentro do lote? Isso. Do lote onde acontecia a festa ou outro lote? De um lote perto. Tipo, no caminho que eu fui pra Então, minha outro moto. lote, não é o lado da festa, não. Não, perto assim da festa, assim, ó. Então, o senhor Acho jogou que, ali a acho que o arma, pessoal viu e foi lá e pegou. o senhor jogou a arma e E a a faca? faca que tava com ele. Que tipo de faca era essa? Tipo uma faca caseira, assim, desse tamanho, assim, mais ou menos, assim, uma caseira, assim, ó. Chapazona, grossozona, assim, ó. É. Para que que o senhor andava com além da arma, o senhor andava com a faca? Para quê? Não, a faca foi a que eu peguei dele. Ah, a faca o senhor Na pegou hora, na dele. hora que ela caiu no chão lá, eu peguei a faca dele. Uhum. Testemunhas aqui falaram que o senhor estaria com a faca no bolso traseiro da roupa. Isso é verdade ou não? Não, nenhum momento. Não tava com nenhuma faca, não. Ok. Então a faca que o senhor pegou e depois jogou no lote A faca que eu peguei estava depois que ele com o veio. rival. Isso. O senhor chegou a ver ele com a faca na mão Vi, ele veio com a faca aqui na ou cintura. tomou a Na faca hora que dele? na hora que ele tirou, acho que acertou um tiro na mão dele, que ela já voou assim no chão, ó. Então ele chegou a segurar, tiro. O Chegou, senhor falou que ele ele desceu com a mão. ele veio com ela aqui na cintura, aí na hora que eu caí, atirei, aí acho que pegou um na mão dele Uhum. e ela caiu no chão. Aí eu fui já peguei ela já. Ok. Então, antes desse dia aqui, o senhor não tinha problema nenhum com ele? Não, nenhum problema com ele. Não tinha nenhuma Não. proximidade ou Não, conheci. relacionamento com a Não era Raíssa? só conhecer ele de vista assim só, E mas com a Raíssa o senhor também não não, tinha nada, não? nada. Tem certeza? Certeza. Tava até com minha mulher no dia. Ok. A denúncia aqui diz que o seu rival teria perguntado ao senhor se iriam mesmo brigar por conta de mulher. Não, não, Alguém, não, ele não, não falou isso lembro, para o não senhor? lembro de ele ter falado, de eu ter ouvido ele falar isso aí, não. Não. Ok. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, não. O senhor quer acrescentar alguma coisa, senhor James? O senhor Se eu quer quero acrescentar acrescentar. mais alguma coisa? Sim, eu quero acrescentar mais alguma coisa. Eu quero pedir aos jurados, ao senhor, tipo, misericórdia, porque o que aconteceu mesmo, assim como eu peço para Deus também, o que aconteceu mesmo foi isso. Eu só atirei nesse rapaz, só foi para me defender, para mim não perder minha vida. Porque tem uma criança, tem minha filha que ela depende muito de mim, entendeu? E o que aconteceu na verdade foi só isso. Em nenhum momento eu tive a intenção de matar ele. Se eu quisesse matar ele, eu tinha matado ele, mas eu só queria só me afastar para ele não fazer nada comigo, né? Porque pelo que eu já ouvi falar dele, né? Tipo, um moleque que é ruim também, já veio preso, Você já tinha ouvido falar que ele era. já tinha ouvido falar, um moleque ruim já veio preso, pai e tudo. Não vou desacreditar, né? O cara vindo igual um doido com uma Mas faca. o senhor ouviu falar que ele tinha sido preso, que era ruim, depois desse dia ou antes? Eu já sabia. Antes, quando eu já andava lá na minha prima, o povo comentava. Ok. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Certo. O E já. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Seu Jefferson, Opa, pelo menos uma testemunha que esteve aqui hoje, disse que o senhor estava na festa, teve essa discussão sim. e que o senhor teria dito que ia sair, mas iria voltar. Não. Não, eu só saí e fiquei lá no portão lá fora. Fazendo o quê? Esperando minha mulher sair. Por que que ela não saiu junto com o senhor? Porque o pessoal trancou o portão na hora. Eu tava esperando o pessoal abrir o portão para ela Qual o sair. nome dessa pessoa? Simone. Por que que o senhor não trouxe ela aqui como testemunha? Ela era minha testemunha. Mas agora, dentro desse tempo que eu tô preso, eu não sei o que aconteceu. Deve ter arrumado outro marido, alguma coisa, perdido a esperança e não sei, desistiu. Tô refém, preso, sem visita, sem notícias, sem nada. A Simone? Isso. Até nas audiências ela foi lá nas audiências, contou o que aconteceu.
Dizendo ela que arrumou um emprego e não tá podendo. Certo. Seu Jefferson, o senhor já matou alguém? Eu já vim preso já antigamente, um tempo atrás, no homicídio já. O senhor foi condenado por esse Fui homicídio? condenado e paguei tudo certinho. Sem mais perguntas. A defesa, doutora? Sim, Excelência. Jefferson, com quem que você foi para a festa e como? Eu e minha mulher, a Simone, que era minha mulher no tempo, eu tava de moto. Você tinha bebido? Não, no momento, só cheguei lá, eu ia tomar uma cerveja, no momento que aconteceu toda essa confusão. Deu nem tempo. Você usa droga? Não. Você morava aonde à época dos Eu fatos? morava na Santa Maria, 316 Conjuntuar Casa 13. Foi aonde você foi preso? Foi onde eu fui preso. Você estava trabalhando à época dos fatos? Sim, sempre trabalhei. E o que você estava fazendo lá, né, no Mestre Darmas, né? Tava visitando minha prima, como eu falei, a Jussara. Nós já cresceu junto. Minha mãe é irmã gêmea da mãe dela, cuidou de mim, minha mãe cuidou dela. Aí nós é como irmãos, né? E todo final de semana que eu tenho tempo, eu procuro lá visitar ela, ela vai lá me visitar também. Você foi intimado para comparecer na delegacia? Não, Você ficou sabendo por alguém que não, você foi intimado? não fiquei sabendo. Quando aconteceu, você disse que teve uma discussão. Sim. Como que foi o início? Na hora que eu fui pegar a cerveja, nós barrou no outro, aí ele começou a me xingar. Me xingar, querer vir pra cima de mim. Aí o pessoal veio e interviu, separou. Nessa hora você já estava armado? Já tava armado já. E quem separou? Não conheço muito bem, mas foi os pessoal tudo da festa que tava lá. Simone e as amigas dele lá que tava lá, o pessoal dele lá. E depois, o que aconteceu? Você ficou, foi Fiquei, embora? fiquei lá fora, que eles me empurrou e trancou o portão. Eu fiquei lá fora. Ah, tá. Então eles que te empurraram, eles quem? Os pessoal da festa, tava na festa, separando a discussão. Me empurrou, fui lá pra fora e já trancou o portão. Não esperou nem minha mulher sair. Aí eu fiquei esperando ela, tentando, me mandando mensagem, tentando entrar pra ela sair pra fora. Ao momento que eu olhei, ele tava vindo atrás de mim. Quando você olhou que a vítima estava vindo atrás de você, como foi? Qual foi sua reação? Fiquei desesperado, né? Porque, pô, o cara igual um doido vindo pra cima de mim, né? Uma faca, né? Assim, com uma faca. Que horas que você viu essa faca? Na hora que ele pulou, depois que ele desceu do muro. E Aí ele veio igual um doido com a faca e eu fui e atirei. a faca estava Atirei pro onde? alto. Na mão? No momento que ele começou a ver, ele veio com ela na cintura. Na hora que ele chegou perto de mim, ele tirou. Eu acho que pegou um tiro na mão dele aqui, cabeça. Já voou longe já. Esse fato aconteceu dia 7/1 de 2023. Você estava cumprindo pena? Você estava em liberdade? Como é que era que estava a sua situação? Eu tava já tranquilo, já tinha pagado minhas penas já. Quanto tempo que você estava na rua? Ixi, tinha mais de 5 anos que eu já tava na rua já, mas trabalhando de boa, eu tinha tranquilo, cuidando da minha filha. Antes desse fato, você já tinha se envolvido em alguma outra situação? Não. Quem lhe visita hoje no presídio? Minha mãe que vai de vez em quando, né? Que ela tem problema de saúde, de trabalho. De vez em quando dá pra ela ir, ela vai. A Simone ia me visitar, mas sumiu. Quanto tempo que ela sumiu? Tem mais de 8 meses por aí. No momento que você atirou, você sabe quantos tiros você efetuou? Na verdade, eu não sei não. Na hora eu me desesperei, nem sei não. E depois que aconteceu, quando atirou? Depois que eu atirei, aí eu peguei, fui embora, deixei até a mulher, deixei pra trás. Aí eu fui embora. Ela foi lá pra casa da minha prima. Aí depois o povo ficou comentando, aí eu fiquei correndo atrás de um advogado pra me poder me apresentar, né? Mal tava sem grana, né? Tava correndo atrás de um jeito pra me apresentar. Aí quando foi ver, já foi me prender já. Você tentou socorrer a vítima? Tentei. Não, Como? ainda eu falei pra ele, pô, mas como é que tu veio pra cima de mim? Pô, tu quer que eu te leve no hospital? Aí ele veio e foi pra cima de mim de novo. Ok. Sem mais perguntas, Excelência? Jurados, tem alguma pergunta?
Há uma pergunta de um jurado ou jurada, só para esclarecer. O senhor está preso por qual motivo? Por esse crime que Por eu esse fiz crime, agora. certo? Sim. As penas que o senhor falou que já cumpriu, isso já cumpriu na integralidade ou ainda está em cumprimento? Eu já cumpri tudo, não devo mais nada. Ok. Alguma pergunta mais de algum jurado? Certo. Então, dou por encerrado o interrogatório. Obrigado, boa tarde a todos. Encerrada, então, a instrução. Então, senhora Maria Angélica da Silva, não é isso? Sim, Boa tarde novamente, dona Maria Angélica. boa tarde. Tudo bom com a senhora? Sim, A senhora foi chamada aqui como testemunha nesse processo, dona Maria Angélica. A senhora tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas? sim, com Rivaldo, Com o Ivaldo, o que é que a senhora é sou mãe. mãe, né? Ok. Conta desse parentesco, dona Maria Angélica, a senhora vai ser ouvida aqui como informante. Então não vai prestar o compromisso legal de só dizer a verdade sobre as penas da lei, mas tem um compromisso moral de colaborar aqui dizendo só a verdade, certo? Ok. E a senhora falar um pouquinho mais alto, mais próximo do microfone, por favor, tá? Tá bom. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência, dona Maria. Tudo bem com a senhora? Sim, Boa tarde. boa A tarde. senhora sabe por que ele está aqui, né? Sim, A senhora presenciou os fatos. sim. A senhora pode contar o que aconteceu? Foi por volta de umas 7 da manhã, eu acordei com barulhos de tiros. Só que eu nunca imaginaria que poderia ser meu filho. Quando eu abro o portão, que eu presenciei é meu filho e o Jefferson, um com a mão no outro, meu filho tentando tomar a arma dele. Sim. E eu escuto meu filho falando assim: Ô, Jefinho, tu vai me matar por causa de uma mulher? Por causa de uma mulher? Aí foi o ato na hora que eu presenciei, que ele arribou assim, eu não tinha visto que ele estava armado, eu tinha visto que o Jefferson estava com uma faca aqui, na parte de trás. Sim. Só que em nenhum momento eu tinha visto a arma, e quando eu chego perto, foi quando eu vi que meu filho estava tentando tomar a arma dele. Entendi. Só que eu não tinha observado que meu filho tinha sido baleado. Ainda não dava para ver. Não dava para ver. Aí a senhora sai e ajuda o seu filho? Sim, eu saio, ajudo o meu filho, a gente consegue tomar a arma dele, no ato que a gente consegue tomar a arma, o meu filho cai no chão. No que meu filho cai no chão, eu seguro a arma, ele vem para cima de mim e eu falei para ele: se você vir, eu vou atirar em você. Ainda tinha munição na arma. Não sei se tinha, eu vim saber na delegacia que quando o policiais esvaziou a arma, ele falou que tinha 2 balas ainda, Ainda tinha 2 munições. 2 munições. Certo. A senhora ficou protegendo o seu filho com a arma? Foi, porque meu filho caiu, ele veio para mim tomar a arma. Entendi. No ato que ele veio, eu falei para ele: se você vir, eu atiro em você. Entendi. Aí ele correu, a moto dele estava parada, a distância da minha casa era como daqui onde a gente estava. Ele pegou, ficou sentado na moto, olhando a gente. Ele ficou ali ainda um tempo, alguns minutos, tentando pegar a arma da senhora? Só foi nesse ato que ele veio para cima de mim e eu falei: se ele viesse, eu atiraria nele. Aí ele foi para a esquina e ficou sentado em cima da moto, olhando a gente, conversando com uma moça. De acordo com a sua percepção, tudo aconteceu muito rápido? Foi bastante rápido, Entendi. bastante rápido. Certo. A senhora não presenciou exatamente o início da contenda, não? Não, A senhora já acordou com os com os estampidos? barulhos dos tiros. Certo. Quando a senhora sai, algum outro disparo é efetuado ainda? Não. Entendi. O seu filho foi atingido em que região do corpo? Ele levou um tiro aqui, outro aqui e um na mão. Foram 4 disparos. 4 disparos. Entendi. A senhora depois tomou conhecimento sobre o motivo pelo qual esse crime aconteceu? As pessoas que estavam ao redor falaram para mim que tinha sido por causa de uma menina, Entendi. por causa de uma moça. Exatamente o que? A senhora sabe que aconteceu envolvendo essa moça? O que eles falam o pessoal fala que estava na casa junto com ele, licença da palavra, disse que ele estava pelado na casa dessa pessoa Ele quem? o Jefferson. Pelado? Sem roupa. Aí o meu menino pegou e falou assim: pô, respeita que a gente está na casa dos outros. O que fala é a dona da casa. Entendi. E ela pegou e falou assim: aí ele falou assim: não, espera um momento que jazinho eu volto. No que volta, eles não queriam, eles trancaram o portão para ele não entrar na residência mais. Entendi. O Jefferson. O O Jefferson. Jefferson disse que sairia e que voltaria. Mas voltaria. Aí meu menino achou que, como ele não quer fazer essa coisa com ele, pulou o muro e foi tomar satisfação com ele. Um que tomou satisfação,
o meu menino correu pro rumo lá de casa e foi quando ele foi afetuando os tiros. Entendi. Os disparos foram efetuados pelas costas? Sim, Entendi. foi pelas costas. Quem foi que contou isso para a senhora? As pessoas que estavam com ele na residência. Entendi. Certo. A senhora já conhecia o Jefferson? Não, O seu filho já o conhecia? O sim. que seu filho disse a respeito dele? Tipo assim, a gente nunca conversou sobre a amizade dele. Esse aí, eu só escutei que ele falou assim, pô, mano, você vai. Ele não falou, mano, ele falou, Jefferson, Jefinho, você vai me matar por causa de uma mulher? No momento eu não sabia quem era Jefinho. Eu cheguei assim, ver ele uma vez na minha vida, que eu tenho um filho mais velho. Sim. Esse meu filho chegou a abraçar ele, não, mas esse aqui é um amigo meu. Só que eu não cheguei ter visualização com ele. Se me perguntar quem é o Jefinho hoje, eu não sei quem é o Jefinho. Entendi. Depois dos fatos, a senhora teve contato ainda com o Jefferson? Soube Eu de não alguma tive coisa? contato, ele só estava rodeando sempre as esquinas onde eu moro. Sempre ele aparecia lá de moto. Qual, a senhora sabe por que ele fazia isso? Porque ele achava que a gente estava com a arma ainda. Ah, entendi. Aí ele estava A senhora procurando a recebeu arma. algum recado? Ele chegou, o último recado que a gente recebeu dele, que ele chegou num bar de uma esquina, um poucos quilômetros lá, daqui como na rodoviária, chegou armado e falou que aquela arma, que a arma que ele estava conduzindo era pra gente. Porque ele queria a arma dele de volta. Só que Entendi. não estava mais com a gente a arma, estava na delegacia. Então te mandaram esse recado. Foi. Certo. Alguma ameaça? Para mim, isso se conduz uma ameaça, né? Porque, A senhora se sentiu ameaçada? sim, eu passei tempo, sim, que eu não, já não dormia mais. Eu ficava o tempo todo acordada, eu tive que botar câmera dentro de casa, tudo dentro de casa, por Certo. causa desse fato. Entendi. O conhecimento da senhora sobre a motivação do crime foi informado pelo seu filho, pelo Rivaldo? Sim, ele disse que discutiu mais por causa dessa menina. Entendi. Ele tinha interesse na menina? Meu filho não, porque ele já era amigo com ela há muito tempo, já era amigo, foi por questão de ciúmes dela mesma, Ah, entendi. Ciúmes do Jefferson. com o meu filho, com essa menina, porque já eram amigos muito tempo. Entendi. A senhora conhece quem é a menina? Sim, Quem é? é a Thaís Cordez. Certo. A senhora a conhece já tem muito tempo? Tem, ela sempre ia lá em casa. Ela sempre é lá porque ela era amiga do seu filho. Sim, era amiga do meu filho. Entendi. Eles já tiveram um relacionamento? Eles tiveram, assim, um namoro, mas foi coisa rápida também. Entendi. Ok, eu estou satisfeito. A senhora quer dizer alguma coisa a mais? Não, Tá certo. Muito obrigado. Fique bem, Dona Maria. obrigada. Obrigado, sem mais. A defesa, doutoras? Sim, Excelência. Boa tarde, senhora Maria Boa Angélica. tarde. Desculpe por todo o ocorrido, mas eu vou precisar fazer umas perguntas para a senhora para a gente chegar a esclarecer os fatos, tá? No dia dos fatos, a senhora falou que chegou, era por volta das 7 horas, né? E a senhora presenciou a discussão e entrou na luta corporal. O que é a luta corporal para a senhora? Meu filho estava segurando a arma para tentar tomar dele. Aí eu abracei, no que eu, tipo assim, abracei para a gente conseguir tomar a arma dele, foi na hora que eu consegui, a gente conseguiu a primeira vez, aí ele conseguiu tomar de volta. Aí na segunda vez que a gente tomou a arma, ele veio para cima de mim. Quando ele conseguiu tomar a arma, né? A primeira vez que a senhora falou, ele chegou a apontar para vocês, embora, todo mundo chegou a ameaçar vocês com a arma ali apontando para vocês Não, se afastar? era Não fez. comigo. Aí vocês continuaram, então, tentando desarmar. Foi. A senhora citou que ele estava com uma faca. Tava com a faca bem aqui atrás das costas dele. Ele tentou, em algum momento, puxar essa faca? Não. Não, não tentou. Certo. Outro ponto que a senhora falou, né, no seu depoimento dia 9/11/2023, que tinha as câmeras na distribuidora de bebida na rua? Acho que sim, na época. Não sei se tem mais. Sim. A senhora sabe me dizer se tinha outras pessoas no momento que tudo isso ocorreu? No momento do ocorrido, eu lembro que só estava ele, o Jefferson e tinha um rapaz na esquina. Só que esse rapaz não me ajudou. Ele ficou só olhando. Ele não me ajudou na hora. Certo. A senhora ouviu da boca
do seu filho, né, o Rivaldo, dizendo que aconteceu por causa de mulher, como é que foi esse momento? Na hora que eu abri o meu portão, ele falou assim: Jefim, vai me matar por causa de uma mulher? Quando a senhora saiu, abriu o portão, a senhora já ouviu. Não ouvi isso dele. A senhora não visualizou, Não, mas ouviu. ouvi. É isso mesmo? Não, visualizei, porque quando eu abri meu portão, o acontecido aconteceu como eu aqui, você bem aí. Foi Entendi. bem do lado da minha casa, realmente. Certo. No seu depoimento, a senhora fala que a casa da senhora é a terceira da rua. É a terceira porque a gente conta, porque como eu vendi o meu lote, ficou sendo a terceira. Então foi o quê? Foi mais mesmo na frente da sua casa que a senhora mora ou foi na do lado? Tipo, como você tá aí, eu tô aqui, porque eu moro aqui e o acontecido foi na casa do lado de cá. Tipo assim, minha casa é aqui e a outra casa é ali. Aí a senhora ouviu, chegou, Sim, tentou desarmar. Quem socorreu o Rivaldo para o hospital? foi minha irmã, Como é que é o nome dela? Maria Fernanda. A senhora não foi no dia. Não fui no dia. Eu fiquei com medo dele voltar lá em casa. Porque eu estava, na época, eu descobri que eu estava grávida de 2 meses e eu tinha outra menina pequena. E o meu pensamento é que ele ia entrar dentro da minha casa. A senhora conhece a Carmelita? Conheço. Foi na casa dela. São amigas? A gente não é amiga assim de casa. Ela conversa assim, vejo ela, me cumprimenta, essas coisas. Mas eu não sou amiga dela. E a Elizabeth? Ela é uma vizinha minha. Tudo que aconteceu foi em frente à casa dela. Próxima à casa dela. E a Fernanda é sua irmã? Fernanda é minha irmã. Entendi. Sem mais perguntas, Excelência? Muito obrigada, senhora Angélica. Os jurados têm alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, excelência. Os jurados concordam? Muito obrigado, então, dona Maria Angélica. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Boa Fique bem. tarde. Obrigada. Nós vamos ouvir agora. Então, boa tarde, doutor Eduardo Chamon Rodrigues. Boa tarde, doutor Luciano. Tudo bom com o senhor, doutor? Tudo bem? Bom. Doutor Eduardo, então o senhor foi chamado como testemunha aqui nesse processo. O senhor não tem mesmo parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Certo. Como delegado de polícia, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho e se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. Ok. Então, com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, excelência. Doutor Chamon, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor Chamon, o senhor participou das investigações deste caso? Sim, participei. O senhor poderia nos contar quais foram os elementos que foram reunidos em desfavor do acusado que levaram à convicção do senhor de ter sido ele o autor deste crime? Sim. Então, apesar de ter muito tempo, né, que eu já trabalhei nesse inquérito, eu lembro que a ocorrência em si, né, os fatos em si, eles foram comunicados no mesmo dia do fato à delegacia, né? E de imediato, assim, já trouxe uma relação entre o autor e vítima, inclusive com uma certa identificação de quem teria sido o autor. Né? Chegou então para a gente a comunicação de que a vítima, né, o conhecido como vô na época, teria levado um disparo de arma de fogo, estava tendo, parece ali, uma confraternização no bairro Mestre Darmas, e a própria pessoa, e uma pessoa que estava nessa confraternização teria discutido com ele. Ele teria saído do local dessa casa, onde estava tendo essa confraternização de jovens ali, e quando o Jefinho voltou, ele já teria voltado com a arma de fogo, a discussão foi para o lado de fora, e lá do lado de fora o Jefinho teria efetuado disparos contra o vô, que seria a vítima. E aí, de lá, ele foi encaminhado para o hospital. A própria mãe do vô também da vítima teria intervido, né, nessa briga, nessa contenda que eles tiveram, e conseguiu, inclusive, retirar a arma de fogo do Jefinho, né, que acabou se evadindo do local no dia. Então, chegaram essas informações durante, então, a semana ali, né, numa investigação de segmento. A gente começou a ouvir algumas pessoas, a gente ouviu a mãe da Raíssa. A Raíssa seria a namorada, a ficante ali do Jefinho, que teria efetuado os disparos.
até trouxe, né, inicialmente, a motivação poderia ser por ciúme dela, que o Jefinho teria efetuado disparo contra o vô. A mãe da Raíssa, ela trouxe essa informação para a delegacia, que realmente a Raíssa teria conversado com ela e a Raíssa teria presenciado todos os fatos, né? A Raíssa, posteriormente, foi ouvida também, ela era menor de idade, à época, foi ouvida no depoimento especial, confirmou esses fatos também, e, inclusive, posteriormente, ela fez o reconhecimento do Jefinho como sendo o réu, né? E acabou que a gente conseguiu concluir, né, pelo ocorrido. O réu depois ele foi preso, ele foi ouvido na delegacia de Santa Maria, né, até por um colega meu, não fui eu que fiz a interrogatória, a oitiva dele, né, ele já estava ali qualificado como autor dos disparos, e ele acabou, né, trazendo essa informação que realmente teria sido ele que teria efetuado o disparo, trouxe uma justificativa ali que ele teria Quero, amor, mais um entrado eu quero café. em luta corporal com o vô, e basicamente foi isso. Certo. Quer café, gente? Foi verificada alguma situação de legítima defesa? Isso ficou comprovado? Não trouxe nenhuma informação sobre isso. Realmente, pelo que a gente ouviu, né, de várias pessoas, teve uma discussão anterior, antes do Jefinho buscar arma de fogo. Depois dessa discussão, ele ainda foi à sua, não sei, pode ser que foi a sua casa ou outro local, e buscou uma arma de fogo para voltar ao encontro do vô, da vítima, né? Então, isso para mim já tira qualquer justificativa para o ato, né? Se ele não quisesse, eu acredito, efetuar o disparo contra o vô, ele nem teria retornado com a arma de fogo. Entendi. Então, o fato dele ter se retirado do local, ter se armado, provavelmente, e retornado já desqualificaria a legítima defesa na leitura que o senhor fez do caso. Isso, por isso que eu realizei mais esse motivo, eu realizei o iniciamento. Exato. Certo. O réu alega legítima defesa, não é isso? Isso. Ele alegou no depoimento feito pelo Dr. Renato, em Santa Maria. Entendi. O depoimento dele, nesse sentido, foi confirmado por alguma testemunha? Não foi. Perfeito. Tá certo, doutor Chamon. Considerando o lapso temporal, eu agradeço a colaboração do senhor. Não tenho mais perguntas. Muito obrigado, doutor. A defesa? Sim, excelência. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, doutor. Alguns pontos só para mim. O senhor participou das investigações desde o início, foi isso? Sim. O senhor chegou a citar o réu no endereço dele? Não me recordo. Certo. O senhor, quando teve conhecimento de todos os fatos, o senhor se recorda se chegou a abrir algum inquérito, ocorrência investigativa, que dentro da residência da senhora Carmelita e senhor Fabrício frequentavam menores com festa, bebidas alcoólicas? Não me chegou essa informação. Quando o senhor participou da prisão do réu? Não. Mas o senhor se recorda que quando ele foi preso, foi no endereço que ele já residia há mais de anos ou também não recorda? Não, eu não participei da prisão. Uhum. Não informo. Entendi. Outro ponto, eu tenho aqui anotado no ID 1482-98-327 a juntada de um áudio. E nesse áudio, suposições de pessoas dizendo, eu acho que foi por ciúme, eu acho que foi por mulher, e citou, lá na festa estava o Geniel, o Vito, o Boben. O senhor chegou a ouvir essas pessoas? Não. Certo. No ID também 1482-98-325,
tem um vídeo juntado que tem várias pessoas populares, né, na rua. O senhor chegou a ouvir algumas pessoas da residência da frente, do lado, para poder saber o que aconteceu? Não, o que eu ouvi foi o suficiente. Entendi. Só foi suficiente mesmo ouvir a mãe da vítima, a tia da vítima, entendi. Sem mais perguntas, Excelência? Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, doutor Eduardo. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Obrigado, bom trabalho a todos, boa tarde. Então, boa tarde, senhora Elizabeth dos Santos Santiago. Boa tarde, Tudo bom com a senhora? tudo bem? Que bom. A senhora foi chamada aqui como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com alguma das pessoas aqui envolvidas, o acusado, o Jefferson, ou a vítima, o Rivaldo? Tenho não, Não? não. Certo. Então, aqui como testemunha, a obrigação da senhora falar a verdade, e eu tenho que adverti-la que, se for comprovado algum falso, a senhora terá sanções penais. A senhora se compromete a dizer só a verdade? Sim, Pedir para a senhora falar um pouquinho mais próximo do microfone, tá? Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência, dona Elizabeth. Boa tarde. boa tarde, Tudo bem com a senhora? tudo bem? A senhora sabe por que está aqui? Sim, Perfeito. Estamos apurando aqui, decidindo esse caso que envolve o Jefferson e o Rivaldo. A senhora presenciou o que aconteceu? presenciei. Certo. A senhora pode nos contar o que a senhora viu? Sim, posso. Por favor, fique à vontade. Ó, no dia da tentativa de homicídio, teve uma festinha deles lá, de frente à minha casa. Eles todos lá. Aí, quando foi umas 8 horas da manhã, eles entenderam lá, se desentenderam. Aí eu tava na minha casa e eu sei que eu vi uns tiros na rua, né? E eu corri para ver o que era que estava acontecendo. Aí, quando eu saí na rua, eu vi o Jefferson, já tinha disparado 4 tiros no Rivaldo, né? Aí a mãe dele saiu, ouviu também, né? Saiu para fora, já desesperada, e foi para cima do Jefferson para tentar tomar a arma dele, né? Foi ela e o Rivaldo. Eles conseguiram desarmar o Jefferson, né? Eu só vi isso. E Entendi. eu tava. Então a senhora viu o Jefferson sendo desarmado pela mãe do seu Rivaldo, a dona Maria Angélica. Sim. Certo. Mais alguém ajudou a dona Maria? Não, ninguém, não. Só eles dois. Ela estava lutando sozinha com o Jefferson? Não, ela e o Rivaldo. Ah, sim. O Rivaldo também lutava para desarmar o Jefferson. Mesmo baleado, ele foi para cima dele. Entendi. Então a senhora não presenciou o início dos disparos. Não, não presenciei, não. A senhora, quando a senhora sai, a senhora só vê a senhora já tinha ouvido todos os disparos? Já. Então, quando a senhora começa a ver, nenhum disparo é efetuado. Não, não. Já tinha Já acontecido. tinha acontecido. Efetivamente, o que a senhora vê é Rivaldo e a dona Maria lutando contra o Jefferson. É. Entendi. E a senhora percebeu se eles conseguiram desarmar o Jefferson? Conseguiram, sim. E o que o Jefferson fez? O Jefferson não fez nada, ele ficou parado. Eu sei que na hora o Rivaldo falou para ele: Ô, bicho, você quer me matar por causa de uma mulher? E o A Jefferson senhora ouviu falou isso? sim. Então a senhora ouviu isso da boca do Rivaldo. O Rivaldo disse. Quer me matar por causa de uma mulher. Tinha mais alguém presenciando isso? Não, não tinha. Não percebi, nem A senhora lembro. não conseguiu Não ver. lembro mais. Não. Entendi. A senhora já conhecia esses dois? O Jefferson e o Rivaldo? Não conheço o Jefferson. O Rivaldo eu conheço desde pequeno. Entendi. Como é que é o comportamento do Rivaldo na vizinhança? Normal, né? Normal? A senhora já teve problemas com ele? Não, nunca tive. Ele já foi envolvido em outras brigas que a senhora tem presenciado? Nem não. Sempre é educado comigo. Entendi. E o Jefferson a senhora não sabe dizer? O Jefferson não sei. Certo. A senhora viu se houve ameaça? Não, não vi. Se o Jefferson ameaçou ou o Rivaldo ameaçou? Não.
Entendi. E essa luta demorou quanto tempo? Demorou pouco tempo. Até eles conseguirem desarmar ele, foi pouco tempo. Entendi. A senhora viu o rival, o Jefferson, fugindo? Ele demorou muito para fugir. Ainda ficou lá muitas horas ainda. O que ele fazia ali esse tempo todo? Aí ele estava em pé lá, né? Aí começou a chegar muitas pessoas, a namorada dele, Ele estava em pé e a arma estava com quem? já estava com a Angélica. Com a mãe do seu Rivaldo. E ela dizia alguma coisa pro Jefferson? A mãe dele? É. Não lembro. Ela... O Jefferson tentava se aproximar ainda? Ele estava perto dela. Acho que a intenção dele talvez era de tomar arma, né? Entendi. Ele estava perto dela, que distância? Muda aí nessa mesa. Aqui nessa mesa. Da senhora até essa mesa? E ela ficava olhando para ele, meio que preocupada? Tava preocupada que o filho dela já estava baleado. Ela perdendo muito estava sangue. ela tava meio que fazendo a proteção do filho? Não, ela estava com a arma na mão chorando. Então, mas ela estava observando o seu Jefferson? Tava observando. Entendi, para ele não se aproximar. Talvez. Certo. A senhora disse que ele demorou para sair de lá, né? O Demorou. Jefferson. Quantos minutos? Uns 25 minutos. Certo. Alguém chamou a polícia? Chamaram a polícia, não sei o quê. E mesmo assim o Jefferson ficou lá? Ficou, mas quando a polícia chegou, ele já tinha saído. Certo. A polícia prendeu ele na hora? Não, prendeu na hora. Ele fugiu antes. Entendi. E a senhora depois ficou sabendo de mais detalhes do que tinha acontecido? Não, fiquei sabendo que eles entenderam lá, onde ele estava lá, por causa dessa namorada do Jefferson. Por causa da Com namorada do ciúme do Jefferson. Rivaldo, né? Entendi. Isso quem te contou? Todo mundo sabe disso. Certo. Tava tendo uma festa ali? Lá de frente da minha casa. As pessoas da festa saíram depois? Saíram, no momento depois, todo mundo foi pra rua. Entendi. E elas chegaram a te dar detalhes? Foram as pessoas que contaram sobre a motivação? Não, todo mundo ficou sabendo que foi por causa disso. Entendi. Mas no mesmo dia, na mesma No hora? mesmo dia, na mesma hora. Naquele local ali? Sim. Entendi. Depois, a senhora viu o Jefferson posteriormente? Não, filho. Eu fiquei sabendo que ele estava andando por lá, pela aldeiza lá, mas eu não sei. A senhora soube ou a senhora viu? Não vi, como eu não conheço ele, não sei quem é. Entendi. E a senhora soube que ele estava andando lá para quê? Eu já não sei, né? Talvez pelas amizades dele de lá, né? Não sei. Entendi, mas não tinha a ver com esse caso? Segundo os comentários? Não, acho que não. Tá certo. Tem algo mais que a senhora saiba, tenha presenciado? Não, só foi isso mesmo. Ok, muito obrigado, Dona Elizabeth. Tem mais perguntas? A defesa? Sim, Excelência. Boa tarde, senhora Elizabeth, tudo bem? Tudo bem. Senhora Elizabeth, a senhora falou que mora na frente, né? Da Tá na festa. frente. A senhora participou dessa festa? Não, você veio. A senhora não estava no dia, então, na festa? Não. Tá. Eu só vou pedir para a senhora me falar só o que, que a senhora viu, tá? A senhora viu a luta corporal da mãe do Jefferson ou da mãe do Rivaldo com o réu? Luta corporal, a senhora sabe, né? Que é luta corporal. A senhora viu? Vi. Certo. A senhora viu no momento que ela desarmou a arma do acusado? Como eles estavam, eu estava aqui e eles estavam para lá, eu sei que estava o Não, o que Rivaldo. a senhora viu? Não, eu vi, sim. Tá. Sei que eles conseguiram desarmar ele. O que a senhora viu, entendeu? Que é muito importante. Outra coisa, a senhora falou, né, que não entendi se a senhora ouviu dizer que a briga foi por conta de mulher. Eu ouvi dizer que foi por causa da mulher. Então a senhora não ouviu. Não ouvi. Certo. Outro ponto. A senhora, no seu depoimento, no dia 9/11/2023, a senhora falou que presenciou a metade dos fatos, né? A senhora falou que guardou a arma até a polícia chegar. Foi isso mesmo? Foi.
A senhora falou também que a senhora viu uma faca no bolso do acusado. Sim. Foi isso? Uhum. A senhora pode dizer que tamanho era a faca? Não deu para saber, porque estava dentro da roupa dele, parece. Certo. Mas a senhora sabe dizer se era no bolso da frente ou no bolso de trás? Era no bolso de trás. De trás. Certo. A senhora falou que o Jefferson não tentou tomar a arma de volta. Não, não tentou. Aparentemente não. Parece que não tem. Não foi para cima dela para tomar arma, né? Ficou só parado olhando para ela. Ele ficou parado quanto tempo? A senhora lembra? Eu sei que é difícil essas coisas de horário, mas tipo assim, quanto tempo ele ficou parado ali depois que desarmaram ele? Uns 20 minutos, sei lá. Certo, porque no seu depoimento do dia 9/11/2023, a senhora falou que ele subiu na moto e foi embora. Depois disso tudo, ele subiu na moto e foi embora. A senhora não falou que ele ficou 20 minutos, entendeu? Quando a senhora chegou no local, a senhora disse que já viu a luta corporal entre a mãe da vítima e o acusado. Sim. Só estava a senhora ou tinha outras pessoas na rua? Só tava eu, parece. E eles lá na frente, né? Não lembro de outras pessoas, não. Entendi. Sem mais perguntas. Muito obrigada, senhora Elizabeth. Certo. Dona Elizabeth, eu tive uma dúvida em virtude de uma pergunta que a defesa fez. Essa frase, você vai me matar por causa de uma mulher, a senhora ouviu diretamente do seu Rivaldo? Foi. Não foi um comentário de terceiro. Foi não. Foi o próprio Rivaldo dizendo isso. Foi mesmo que falou. Tá ok, era isso. Muito obrigado. A defesa, tem alguma questão mais? Depois eu vou aproveitar nas minhas argumentações, porque Só toda hora. perguntas. Ela fala uma hora que viu, outra hora que ouviu, aí depois. Tem pergunta, doutora? Depois, se a senhora quiser fazer. Depois a gente coloca nos áudios no vídeo. Não tem pergunta, não, Excelência. Ok. Os jurados têm uma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, dona Elizabeth. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Nós vamos ouvir. Então, boa tarde, senhor Paulo Jorge Nascimento. Boa tarde. Tudo bom com o senhor Paulo? Sentindo um pouquinho de dor, mas Aqui já vai ser rapidinho, tá? tudo bem. Só um pouquinho. Senhor Paulo, o senhor foi chamado, então, aqui como testemunha nesse processo, indicado pela defesa do senhor Jefferson Matheus dos Santos Brandão. O senhor tem parentesco com ele ou com a vítima, o senhor Rivaldo Gesiel? Não, com o Jefferson. Qual o parentesco o senhor tem? Eu sou tio dele. Tio. Certo. Por conta desse parentesco, então, senhor Paulo, o senhor vai ser ouvido aqui como informante, não vai prestar o compromisso legal de só dizer a verdade sobre as penas da lei, mas tem um compromisso moral, pelo menos, de só falar a verdade, certo? Tudo bem. Com a palavra, então, às advogadas de defesa. Boa tarde, senhor, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu falar para o senhor é tio do Jefferson. Sim, Na época dos fatos, o Jefferson trabalhava? sim. O senhor sabe me dizer de quê? Na época, quando aconteceu, eu tinha sido operado, né? Aí eu não sabia, mas ele trabalhava acho que era de auxiliar de pedreiro. Uhum. Ele tinha moto? Tinha. No dia dos fatos, o senhor chegou a ver ele? Ele estava dentro de casa, por volta de umas 7h30, 8h da noite. Chegou uma menina lá em casa e chamou ele para ir numa festa. Como eu tomo remédio controlado, né? Eu dormi quando foi por volta de entre 5h30 e 6h da manhã. A minha filha que estava gritando socorro, eu acordei assustado e corri lá com ela para dar uma olhada. Aí só vi o pessoal lá no meio da rua e ele já tinha saído. O senhor mora próximo ao local onde ocorreu os fatos?
100 metros, mais ou menos. Certo. O senhor foi chamado alguma vez na delegacia para depor? Não, nunca. A polícia foi na sua casa alguma vez fazer alguma citação para o Jefferson? Foram. E o que houve? Ele não se encontrava na minha casa, a polícia chegou e queria saber dele. Eu não sabia de nada, né? Uhum. Então eu falei que não sabia por onde ele andava. Depois dos fatos, o senhor chegou a ver o Jefferson? Eu vi ele só uns 2 dias depois. O senhor sabe onde ele estava morando? Não fiquei sabendo. Certo. Sem mais perguntas, muito obrigada. Ok. O Ministério Público? Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, então, senhor Paulo. Está encerrado o depoimento. Uma boa tarde para o senhor. Fique bem. Melhoras. Boa tarde. Então, ouvimos as testemunhas. Então, senhora Raíssa Cortes Lano, né? Boa tarde. Tarde. Dona Raíssa, a senhora foi chamada aqui como testemunha nesse processo. A senhora tem parentesco com as pessoas aqui envolvidas, o acusado ou com a vítima? Não. Tem algum interesse particular nesse processo? Particular? A senhora tem algum interesse particular nesse processo? Ok. Então, aqui, como testemunha, é obrigação da senhora falar a verdade. Eu tenho que advertir que, se for comprovado algum falso depoimento, a senhora terá sanções penais. A senhora se compromete a dizer só a verdade? Pedir para a senhora responder sempre por voz, por favor, tá? Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Raíssa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez sobre esse caso, não é isso, Dona Raíssa? A senhora já prestou depoimentos. A senhora já deve estar cansada desse assunto, mas peço que a senhora, pela última vez, queira Deus, nos conte o que aconteceu naquele dia. Por favor, fique à vontade. Foi assim, né? Foi no final de uma tarde, mas eu não lembro o dia direito. Tudo bem. Mas foi no final de uma tarde. A gente foi para casa eu acho que é Carmelita o nome dela. Quando a senhora fala assim, a gente foi, a senhora As tem mais. pessoas que estavam. Quais eram as pessoas que estavam lá? Para que a gente possa entender. Eu O Jefferson estava? não tava, mas ele veio chegar só de noite. Ah, tá. Então vamos lá. Quem foi inicialmente? O Rivaldo foi? Foi O também. Rivaldo foi. Quem mais? Que a senhora lembra? E as outras pessoas, eu lembro de rosto, mas eu não consigo mais lembrar de nome. Entendi. Aí a gente foi para casa dela, Da Carmelita. Aí a gente ficou lá no começo da tarde. Ó, no final da tarde, dizer assim. Chegaram no fim da tarde na casa da dona Carmelita. A senhora, alguns outras pessoas. jovens, todos jovens. Não, de jovem mesmo só tinha eu, A senhora tinha quantos anos? 17. Certo. E aí a gente ficou lá até de noite. Foi ficando até de noite. Aí a gente tava, tipo, fazendo uma festinha, O que meio vocês assim, bebendo. bebiam? Bebida alcoólica? Aham. Usavam drogas também? Eles, eu acho que sim. A senhora viu? Pela movimentação, entendeu? Do jeito que Entendi. tava. Mas aí tava todo mundo lá bebendo. E aí, pelo que. Pelo. Que horas que o Rivaldo ou que horas que o Jefferson chegou? O Rivaldo já foi logo no começo, né? Aham. O Jefferson chegou depois. Foi, eu acho. Que horas mais ou menos? Acho que foi numa base de umas 9 horas, 9 e tanto. Já da Eu noite. não consigo muito bem lembrar, mas foi mais tarde que ele chegou. Entendi. E aí a gente ficou lá na casa dela. E aí foi bebendo, bebendo, bebendo. Aí quando chegou na parte da manhã, mais ou menos. Passaram a madrugada? Foi a madrugada toda. Aí quando foi de manhã, eles começaram a ficar discutindo Eles quem? Rivaldo, né? Rivaldo? É a Rivaldo. vítima. Aham. Ele e o Jefferson. Certo. Ficou, tipo, batendo boca. Mas assim, eu não tava conseguindo muito entender porque eles
de repente, a noite todinha eu tava de boa, entendeu? Sim. E aí eles ficou meio que batendo boca lá, e aí A senhora não sabia o motivo. porque, tipo assim, eu não tava entendendo por Alguém causa ficou pelado nessa festa? Desculpa perguntar. Não, Surgiu essa informação aqui no processo. não. Tá, Que eu me lembre, não, porque eu tava lá e eu vi, entendi. lembro. E aí eles discutindo, o Jefferson foi e desceu a escada, falando que ia sair e o portão tava trancado. Aí destrancaram o portão para ele sair e ele saiu. O Jefferson saiu porque ele quis ou alguém pediu para ele deixar o local por causa Ele da saiu discussão? porque ele quis. Entendi. Eles Pelo ficaram agressivos, eles se agrediram fisicamente, trocaram socos, tapas, empurrões, Não, só discutindo. xingamentos. É, Dava para por- ouvir se era xingamento? eles estavam discutindo, tipo assim, mas eu não sei o motivo, mas eles estavam de boca a Estavam boca. agressivos? É. E aí, mas não chegou ao ponto de ninguém tocar em ninguém. Entendi. Aí ele desceu da escada e o Rivaldo, ele foi tentar ir atrás, mas aí ele já tinha ido embora. Aí passou uns minutos, ele voltou, ele quem? o Jefferson. O Jefferson voltou. Quanto tempo depois? Aí eu acho que foi bem rapidinho, não demorou muito assim, não. Entendi. Foi coisa 10, pouca. 20 minutos? Por isso aí. Certo. E aí eu não, aí para mim eu imaginava que ele não ia voltar mais, né? Aí ele voltou, mas assim, de boa, e chamou ele para descer para conversar Ele com estava ele. tranquilo quando ele voltou? A senhora Voltou, mas conseguia ver? tipo, ninguém imaginava que ele Não, tudo ia. bem. A pergunta que eu faço, a senhora conseguia ver de onde a senhora estava? Não sei porque da casa dela era uma escada. Aí a gente estava em cima e o Jefferson lá embaixo, aí dava para Então ver, tinha né? plena visão do que acontecia. Aham. Certo. A senhora viu o Jefferson chegando. A senhora disse que ele chegou de boa. Isso significa o quê? Que ele chegou normal, mas não parecia que ele estava Entendi. armado. Entendi. E o que que aconteceu? Aí ele chamou, ele falou assim, chama o Rivaldo, né? O nome dele. O nome do que sofreu os disparos? Aí Sim. falou assim, chama ele aí e tal, mas aí, tipo, ele desceu pelas próprias pernas. Aí o portão tava trancado. Só que aí ele foi tentar pular o muro, quando ele pulou o muro, aí ele já foi atirando. Entendi. Vamos lá. Ele tentou então sair. Ele pediu para alguém abrir o portão? Pediu, mas ninguém abriu. Não abriu por quê? Porque, não sei, porque tava As pessoas trancado. tinham medo que acontecesse alguma coisa? Eu não sei explicar. Porque, tipo assim, a noite toda um portão tava fechado, entendeu? Só abria, tava trancado um portão. E Entendi. aí, na hora, o já estava lá embaixo, aí ele chamou para ele conversar com ele. Aí ele foi, aí como o portão estava trancado, ele foi e pulou o muro. Aí quando ele pulou, aí ele começou a atirar. Entendi. Ele começou a atirar enquanto o Rivaldo estava pulando o muro ainda? Ele já sacou a arma? Eu não lembro muito assim, mas pelos barulhos, eu acho que foi. Assim, quando ele foi pular o muro, aí ele já começou. Já começou a atirar. Aham. Entendi. E foi isso. E aí, E o Rivaldo tentou fugir, tentou correr? não, ele ficou deitado lá no chão. E alguém entrou na luta, entrou nessa contenda para tentar ajudar? A senhora viu? Ninguém, só depois que ele foi embora. A senhora parou de ver a situação em algum momento? Eu quero dizer o seguinte: a senhora está relatando para a gente que o seu Rivaldo desceu a escada, o muro estava fechado, e ele começou a pular o muro, e aí os disparos já aconteceram. Tinha algum ponto cego que a senhora não conseguia ver? Dava para ver, mas tipo, na hora foi muito rápido. Muito, muito, Entendi. muito, muito rápido. A senhora tentou descer para ajudar quando a senhora ouviu os disparos? Não, porque eu tava sem a chave, aí como é que eu ia abrir pra ir pra Sim. rua? A senhora Aí ficou olhando tudo.
Foi só que pro lado de dentro. E a senhora não viu alguém chegar para ajudar o Rivaldo? Só depois que ele terminou, aí ele rapidamente subiu na moto e saiu. Certo. A senhora tinha plena visão ou o muro tampava alguma parte deles? Dava para ver ele caído no chão? O Rivaldo? Na hora eu não consegui ver assim direito, mas tipo, deu pra ver que ele tava, entendeu? Ele estava em guerra de. Eles chegaram a lutar? Não, A senhora não viu. não vi. Tem Não vi. diferença entre não ver Uhum. e dizer Não, que mas eles não lutaram. lá dentro eles não Lá dentro não, lutaram. estou falando agora da parte dos disparos. É, não. Dava para ver se eles Não lutaram? consegui ver. Entendi. Dava para ver se alguém lutou com eles? Também não consegui ver. Certo. Quantos disparos a senhora ouviu? Eu também não lembro. Não. A senhora viu se o Rivaldo levou algum tiro pelas costas? Eu não consigo lembrar. Eu consigo lembrar assim do sangue no corpo dele, mas na Nick parte eu não lembro. Entendi. Sabe se eles tinham alguma inimizade antes disso? Eu não sei, porque no dia eles conversavam de boa, aí de repente aconteceu isso de manhã cedo, né? A senhora estava tendo algum envolvimento amoroso? Eu tenho que perguntar porque a denúncia fala de um motivo, né, que teria supostamente envolvido a senhora. A senhora teve algum romance, algum momento com o Jefferson ou com o Rivaldo? Não. Na festa, a senhora estava ficando com o Jefferson? Não, eu tava apenas bebendo junto com eles lá, porque eu conhecia ela, né? A dona da casa lá. E aí juntou todo mundo, assim, todo mundo, poucas pessoas, né? Que Certo. tinha lá na casa dela. A senhora chegou a dizer na audiência passada que estava tendo um relacionamento na festa com o Jefferson. Não, mas foi só Isso. coisa de momento ali na, entendeu? Então, ó, eu vou te perguntar, a senhora teve alguma coisa de momento com o Jefferson, então, Ali na hora. na hora? Sim ou não? Foi. Sim. A senhora já teve algum momento parecido com esse, em algum lugar, ainda que por algum momento, com o Rivaldo? Alguma vez na sua vida? Não. Nunca teve? No dia, o Rivaldo demonstrou interesse pela senhora? Não. Certo. O Jefferson chegou a comentar alguma coisa com a senhora sobre o Rivaldo, que estava com ciúmes, alguma coisa assim nesse sentido? Também não. A senhora ficou sabendo se essa discussão entre eles se deu por ciúmes do Jefferson em relação à senhora diante do Rivaldo? Por mim, não. Porque, pra mim, pelo que eles estavam. Teve essa briga, foi por modo eles. Porque eles sabiam que eu não tinha compromisso com ninguém. Que eu era, entendeu? E Entendi. aí. Eu não sei por qual foi o motivo de ter acontecido isso. Eu só estava apenas no ambiente que tava eles lá. A senhora viu se o Rivaldo partiu para cima para agredir o Jefferson? Que eu me lembre, não. Entendi. Porque, tipo assim, na hora, tava todo mundo lá de boa e eles começaram a discutir boca a boca. Isso, só que eu estou Entendeu? falando da hora do disparo. A senhora disse que o Rivaldo escalou o muro. Uhum. Ele Aí chegou, depois eu não. ele chegou a cair no chão? Ele concluiu a descida e foi para cima do Jefferson ou os disparos aconteceram antes, enquanto ele pulava ou logo que ele caiu? Entendeu? Uhum. Eu acho que. Achar não é uma resposta, né? Mas Não. eu não consegui ver assim, porque depois que ele pulou o muro, aí eu escutei o barulho, Ah, então entendi. provavelmente ele Então a senhora não tinha visão completa. por conta do muro, mas assim, Perfeito. Perfeito. entendeu? Entendi. Tá ok. Eu estou satisfeito. Muito obrigado. As advogadas, Sim, Excelência. Boa tarde, senhora Raíssa, tudo bem? Boa tarde. Senhora Raíssa, na época a senhora tinha 17 anos. A senhora tem quantos anos agora? Desculpa a pergunta.
19. 19. A senhora é casada? Sim. Na época, a senhora não tinha marido. A senhora tinha namorado? Nem também. Certo. Deixa eu falar para a senhora, por que que eu estou entrando nisso? Uhum. Porque a gente tem informação, né, que foi trazida aos autos que o Jefferson discutiu com a senhora porque a senhora tinha o costume de ficar com homem e com mulher e a senhora teria ficado com a Rayane. E o Jefferson discutiu e foi embora. Não, mas isso daí eu vou falar sinceramente, eu não tenho nada a ver com. A Rayane era uma conhecida próxima da minha casa lá. E aí, tipo, pelo a amizade, amizade assim, coisa, né? Pelo que nós criamos, aí a gente foi beber na casa dessa mulher, mas nada que eu tinha coisa com Mas ninguém. aconteceu isso do Jefferson discutir com a senhora, ficar com ciúmes? Pelo que eu me lembro, não, porque tava todo mundo bem na noite, entendeu? Aí vai acontecer isso de manhã. E aí não foi por conta de coisa, pelo meu conceito, entendeu? Porque eu lembro das coisas que estavam acontecendo Entendi. A senhora relatou que teve uma breve discussão no local. com os dois. Tanto que a Rayane, essa menina, ela falou assim, na hora depois que aconteceu, os disparos, ela falou bem assim, a culpa não foi dela, não foi dela. Eu lembro que ela falou desse jeito. E as pessoas botou Falando. tudo em cima de mim, como se eu que arrumei Entendi. essa, entendeu? Mas Quando aconteceu essa discussão, foi dentro. Porque, pelo que eu vi, parece que era um sobrado, é isso mesmo? tipo um terraço, ó, tipo, uma escadinha, aí era tipo um terraço assim que dava pra ver as casas tudo e tinha a casa dela lá, entendeu? Vocês Aí estavam bebendo no terraço ou embaixo? eu estava vivendo no terraço, porque embaixo era só a casa que era para descer para acesso ao portão. Então, estava todo mundo em cima, no É, terraço. em cima. E quando começou a. Você lembra quantas pessoas se faziam presente no ambiente? Eu não lembro certo te dizer, mas era menos de 10 pessoas. Não era aquele caos de ter muita gente, entendeu? Era pouquíssimo, eu acho que umas 7, não lembro direito. E o ambiente era do tamanho dessa sala aqui, era menor, você Era lembra? menor. Era uma casa simples mesmo. Com Não, eu digo banheiro. no terraço, onde estava tendo a comemoração. Assim, era como se fosse esse quadrado aqui. Esse quadrado aqui. Quando aconteceu a discussão, a senhora estava presente ou a senhora saiu por algum momento para ir no banheiro ou algum local? Na hora da discussão, Isso. eu estava presente lá, mas lá em cima, tava todo mundo lá em cima na hora dessa E discussão. foi aonde essa discussão? No terraço, já não foi dentro da casa, foi na parte de fora. Porque, tipo assim, tem a casa e como se fosse o quintal, entendeu? Lá, do lado de fora. Entendi. Então, a casa, o quintal e o terraço. Uhum. As pessoas estavam no terraço e nessa hora você estava dentro da casa, é isso? Tava todo mundo E a discussão aconteceu aonde? perto dessa escada. Tipo, perto dessa Então, escada. não foi nem no terraço, nem na casa, é isso? Foi, tipo, do lado de fora da casa. Tinha outras pessoas na hora da discussão ali que viram? Tinha as pessoas que estavam, porque tava todo mundo lá dentro. Quem? Até Você então, lembra? o que eu consigo lembrar da Rayane, a dona da casa, aí tinha um outro menino, acho que era o vizinho de lá, mas não lembro o nome dele mais. É, a Rayane não foi ouvida, nem o vizinho. Então só estava você, o vô e o Jefferson, é isso ou não? Tinha mais alguém? E mais gente. Estava eu, o Gerson, esse Rivaldo, a Rayane, a Carmelita, que é a dona da casa lá, e tinha mais outra pessoa, eu não lembro o nome dessa outra pessoa. É muito importante, Raíssa, eu sei que você já falou que teve uma discussão com xingamentos, né? É,
Que tipo de xingamentos? Porque tem vários tipos de xingamento, entendeu? Que tipo? Consigo tentar falar direito, porque eles estavam discutindo do nada, foi tipo bem do nada mesmo, mas eu não sei o motivo. Mas aí tem esse motivo de falar que foi por conta minha e da menina, sendo que nada a ver, Você entendeu? acredita que foi por isso? Não, por Essa mim. pergunta não pode ser feita, doutor. Tá, desconsidera. Porque assim é opinião, né? Então, que tá? Você sabe por que foi a briga? Porque eu mesmo estava lá para ter um momento bom, né? Para todo mundo. Que não é bom, né? Mas companhia, mas que hoje eu consigo enxergar, mas foi por eles lá. Porque depois dessa acontecimento eu fiquei até bastante ruim, né? Muito, muito ruim, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e eu presenciei as Você coisas. viu se o Jefferson ameaçou alguém dentro dessa casa? Eu me lembro, não. Ele só, por boca, ele estava discutindo. Aí ele foi e saiu. Quando ele saiu, ele falou alguma coisa? Não, falou nada. Só lembro disso, que ele falou que ia embora, que ia descer. Aí ele desceu, aí voltou depois de uns 1 minuto. Mas também não entrou na casa, ficou do lado de fora, Você morava com quem na época dos fatos? com a minha mãe. Você tinha costume de sair? Não, naquela época eu tava começando a sair. Você bebia? Uhum. Que tipo de bebida? Cerveja. Usava droga? Não, No momento que você estava na festa, alguém chegou a obrigar você a beber alguma coisa? não. Eu bebi porque foi escolha minha de beber. Quando você estava no local, a bebida estava onde? Tinha alguém que dava ou como é que era? Foi comprada na distribuidora. Juntou, aí compramos e deixamos lá pra ficar bebendo, entendeu? E quando você queria beber, você pedia para alguém com a sua própria mão? Alguém abria para você? Tava todo mundo bebendo, entendeu? Não tinha ninguém que tava sem beber ali no dia. Certo. Alguém chegou a derramar cerveja na sua boca para você engolir? Tipo de pergunta. É porque meu cliente está sendo acusado, Excelência, de ter induzido ela a ter dado Mas bebida. aí E ela é seria a crime, vítima, né? Ela seria a entendeu? vítima, né, Sim, é doutor? por isso que eu quero esclarecer com ela, se ela Todo pode respeito, essas responder. perguntas estão assim muito Se você quiser responder, ofensivas. Raíssa, você responde. Se não quiser, é porque realmente para a defesa é muito importante, entendeu? Tá? Eu estou te constrangendo com essas perguntas? Aí porque assim, não tem muito nexo, né? Porque eu falei, tipo assim, a gente tava, eu já falei, né? A gente chegou lá, mas ninguém. Eu, assim, pelo meu ponto de vista, eu acho que quem fez o ato que tem que, né? Porque eu tava ali, mas eu tava ali porque mente adolescente, assim, com Entendi. gente conhecidas, assim, aí fui no bonde, mas estava só bebendo. Não vejo motivo de eu ter acontecido essa briga por conta de mim, porque eu não tinha nada com. Até porque eles que, né? Não, Sim, sim, Excelência. Você lembra que você deu um depoimento especial na delegacia? não. Uhum. Você lembra que você subiu, estava no terraço, viu alguma coisa acontecer do lado de fora? Eu só vi o que aconteceu isso daí que eu te falei. Que ele chamou ele lá embaixo, aí ele foi, tentou pular o muro e aconteceu. O portão da casa era de ferro, de madeira? Era de ferro. E a rua, quando você saiu, tinha alguém? Porque você falou que quando aconteceu, me corrige se eu estiver errada. Você falou que iam sair e tinham perdido a chave.
Aí vocês saíram. Quando saíram, o que que você viu do momento que você saiu? Você, o que você viu? Não quero saber o que Eu falaram. eu vi foi gente, de repente, um tanto de gente na rua. E a vítima, o seu Rivaldo, estava como? Ele estava deitado no chão. Nesse momento, a mãe dele já estava com ele? Já, porque ela morava bem perto da rua de lá. E aí, tanto que na hora as pessoas veio, tipo, falar coisa que nem sabia, que nem viu o que era. Que E coisas? pessoas na rua, tipo, querendo falar bobagem, sendo que nem sabia o que que era. Tá aí, tipo, tanto que essa menina, a Rayane, ela até falou, a culpa não foi dela e tal, porque eu não tinha entendido por que a culpa tinha que ser minha. Sendo que eu tava lá só pra ficar com as más companhias. Quando Curtir. você viu, você saiu, você viu alguma arma na mão de alguém? Não vi, não. Você viu alguma luta? Algum o quê? Luta corporal para brigar por arma? Não. Você viu o Jefferson com faca? Doutora, vamos reperguntar. Todas as perguntas já foram feitas, né? Se tiver pergunta nova, eu não costumo ficar indeferindo perguntas, mas tem limite, né? Eu entendo, Excelência, porque eu não sei se o senhor percebeu, nós tivemos uma testemunha anterior, ela falou uma Não, eu não coisa. estou fazendo Depois, quando o juízo sobre o ministério, que a outra disse. Estou falando depois, quando o só Ministério de perguntou, mudou. não ter perguntas repetidas, só isso. Tá. Senhora Raíssa, eu preciso muito que a senhora fale. Por quê? Se a senhora souber que aconteceu isso. Eu não sei te responder. Ótimo, sem mais pergunta. Muito obrigada, viu, filhinho? Bom, né? Jurados, tem alguma pergunta? Os partes dispensam a testemunha? Jurados concordam? Muito obrigado, Ana Raíssa. A senhora está dispensada. Uma boa tarde. Então, boa tarde, sou Rivaldo Gisiel Rabelo da Silva. Boa tarde. Tudo bom com o senhor, senhor Rivaldo? Tudo sim. Que bom. Senhor Rivaldo, o senhor figura aqui nesse processo, está sendo realizado o julgamento hoje, como vítima. Por conta dessa circunstância, o senhor vai prestar depoimento aqui, sem o compromisso legal, mas aqui tem pelo menos o compromisso moral de falar a verdade, certo? Sim. Com a palavra ao Ministério Público. Mas eu tinha perguntar, eu sou obrigado a falar ou posso ficar calado? Eu tenho que responder as perguntas, naturalmente, alguma que possa incriminar o senhor, não. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Rivaldo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Senhor Rivaldo, o senhor sabe do que se trata essa audiência? Sim. De acordo com o processo que o senhor consta aqui como vítima, o senhor teria sofrido 4 disparos de arma de fogo, supostamente praticados pela pessoa de Jefferson. Sim, mas eu não me recordo, não conheço ele direito, não sei quem foi direito a pessoa, entendeu? Entendi. O senhor lembra do que aconteceu? Não, estava muito bêbado, muito drogado no dia. Mas que eu me lembro que eu fui para cima dele, eu acho, no dia, na casa de uma discussão, eu fui para cima dele, entendeu? Como é que o senhor lembra disso? Ah, eu sei que eu estava embriagado. No dia, só a única coisa que eu lembro que eu tinha pulado um muro para ir para cima dele. Acho que foi a única coisa, sim, que eu me recordo, entendeu? Entendi. E os disparos pegaram onde no senhor? Aí, depois que eu saí no hospital, um em cada braço, que eu lembro, e um na mão. Algum disparo pegou nas suas costas? Varou tudo, aí eu não sei dizer, entendeu, senhor? Algum disparo pegou na região das suas costas? Não sei dizer, senhor, ele foi tudo varado. Não sabe dizer também? Não. O senhor ficou com algum ferimento nas costas? Eu fiquei eu não sei como vou dizer, mas eu fiquei com. Eles varou os tiros, entendeu? Então, mas eu quero saber se algum lugar nas suas costas foi atingido, foi ferido. Sim, porque varou, né, senhor? Entendi. O senhor lembra se foi de frente ou de costas? Não lembro. Certo.
E o senhor lembra o motivo de tudo Também isso? foi que nem eu falei, eu tava muito bêbado no dia, tinha usado droga, eu não lembro. O senhor lembra onde é que o senhor estava nessa época? Lá na onde minha mãe mora, condomínio Mestre Damas Rural 2, só isso. O senhor estava em sua casa? Não, na rua da minha casa. Certo. E o senhor conhece esse Jefferson de algum lugar? Não, tu conheces lá através do meu irmão, ele é parentesco lá, todo mundo conhece, nós todo mundo lá perto, entendeu? Entendi. Mas ele morava lá na sua rua também? Perto. Perto, mas era na mesma rua? Não, nas 3 ruas, 4 ruas abaixo. Entendi. O senhor tinha já algum desentendimento com ele? Não, Alguma rivalidade? não. Certo. Seu Rivaldo, o senhor conhece a dona Elizabeth? Sim. Ela é o que sua? Me viu crescer, né, senhor? Como eu falei, eu moro na minha rua, lá desde quando eu nasci, eu moro ali. Entendi. O senhor conhece a dona Maria Angélica da Silva? Minha mãe, senhor. Ela é sua mãe. E a dona Raíssa? Eu vi ela crescer, é onde eu moro lá também. O senhor tem alguma amizade com ela? Sim, vi ela crescer, né, senhor? Como eu disse, Entendi. Ela estava no dia? tava. Ela viu o que aconteceu? Eu creio que sim, eu não lembro direito, entendeu? Só tava muito bêbado. Que nem eu Entendi. mesmo, pra mim, eu mesmo fui pra cima dele, que eu tava embriagado no dia, entendeu? Certo. O senhor disse que não lembra de nada, que só lembra que foi para cima dele. Isso, que eu Mas pulei um. o senhor lembra se ele foi para cima do senhor também? Aí eu também não sei, não sei dizer. O senhor não lembra se ele foi para cima primeiro? Não, não, Não lembra. não. Certo. Não lembra a motivação. O senhor sabe em que ano que isso aconteceu? Eu acho que faz uns 2 anos para trás, 2, 3 anos já. O senhor tem algum problema de memória? Não, senhor. O senhor lembra de ter ido o senhor lembra de ter ido na delegacia? Eu não tive em delegacia alguma. O senhor não foi. Nunca deu essa versão para ninguém. Não. Não, tive aqui, tive presente aqui numa audiência que eu tive aqui, que foi alegado a mesma coisa, que eu fui para cima dele, entendeu? Agora, Entendi. em delegacia nenhuma, nunca fui dar um depoimento. Sempre quando eu tive foi aqui Certo. dentro. Mas o senhor não lembra se ele foi primeiro para cima do senhor ou se o senhor foi primeiro para cima dele? Não, não lembro. Entendi. O senhor lembra de ter dito essa mesma versão aqui na audiência passada? Sim, que eu fui para cima dele, de Entendi. pancada. E por que o senhor foi para cima dele? O senhor sabe? Tava embriagado, senhor. A pessoa embriagada onde tem droga e bebida, você sabe, sempre dá confusão. Então, O senhor foi para cima dele para se defender? não sei te lembro, não sei dizer isso. Tá certo. Tudo bem, muito obrigado. Não tenho mais perguntas. A defesa? Sim, excelência. Boa tarde, senhor Rivaldo, tudo bem? Boa tarde. Senhor Rivaldo, meu nome é doutora Giovana, eu estou representando o Jefferson. Eu sei que é muito difícil a situação que o senhor se encontra, preso, né, e vindo ter que relembrar tudo. Mas eu quero que o senhor entenda também que é muito importante o senhor nos ajudar a relembrar esses fatos. Porque eu vi o depoimento que o senhor deu, o último, realmente tem muitas coisas que o senhor falou que está do mesmo jeito. Mas tem outros pontos que a gente precisa tentar abordar, tá? Então, peço, por favor, que o senhor tente se recordar. Primeiro, o senhor lembra que horas que o senhor chegou na festa e começou a beber? Isso foi desde cedo, acho que desde o nosso meio-dia. Certo. O senhor lembra se o senhor usou droga nesse dia? Nós todos usamos, todos, menos a minha mãe, a Beth, O senhor lembra que tipo de droga? cocaína e álcool. O senhor usou muito? Sim, Outro ponto. O senhor lembra se o senhor pulou algum muro para ir atrás do acusado? sim, eu pulei o muro. Eu lembro do muro que os pessoal que ainda falou para mim no outro dia, quando eu acordei que eu estava no hospital, que os pessoal falaram para mim, entendeu? O senhor pulou o muro. Sim.
Outro ponto. O senhor anda. Agora não, né? Que o senhor está preso. O senhor andava armado? Não. O senhor estava com alguma faca, alguma coisa no dia? Que eu me lembro, não. Certo. E o senhor pulou o muro para ir atrás do acusado. Para quê? Não, doutora, por favor, não induza. Ele já respondeu isso. Ele disse que pulou o muro. Tá. Depois que você pulou o muro, você fez o quê? Foi brincar de estrelinha? Eu fui, como foi simplesmente como eu virei e falei. Eu não me lembro, entendeu, doutora? Direito. Isso é até um assunto meio incomodante para mim estar até falando, entendeu? Eu acredito, mas a verdade é que eu peço desculpa porque a gente tem que abordar, porque é um processo recheado de mentiras. Porque Doutora, tem um laudo aqui. excelência. Pergunta, a senhora faz a pergunta. Tá. Juízo sobre as Tudo bem, coisas, excelência, desculpa. Você lembra como que você foi socorrido? Se você estava acordado, você estava dormindo? Tava já em palidez, caído no chão. Aí minha tia me botou dentro do carro e me levou. Você pode dizer o nome da sua tia ou não lembra? Fernanda. Tia Fernanda. Alguém mais, você lembra? Não, eu lembro que quem me botou dentro do carro foi os pessoal que estavam mesmo envolvido no dia da festa, que foi uma menina ruiva, a Raíssa, e foi a menina ruiva, a Raíssa, o Fabrício e a Carmelita. Fernanda, Fabrício e Carmelita. E uma menina do cabelo ruivo, que eu não lembro o nome dela. Esse Fabrício que o senhor citou, ele estava na festa no dia? Tava, ele que é ele que morava, que era casado com a Carmelita, né? Certo. Quando o senhor chegou na festa, já tinha bebida ou o senhor que levou? Não, aí já tinha lá, eu também levei, entendeu? E não, tipo, lá era uma casa, né? Não tava tendo nenhuma festa, porque todo mundo ali se conhecia, era poucas pessoas, entendeu? Então já tinha bebida. Que tipo de bebida que tinha? Ah, cortesano, tinha um cara lá, isso eu não lembro direito também, não. Eu sei que eu tomo só cortesano. Quando o senhor caiu na rua. A rua é de asfalto, a rua era de barro, era como? De terra. De terra. O senhor se recorda se tinha outras pessoas ou no Não lembro aquele momento ali, né? Que hora que o senhor lembra da sua mãe? Da minha mãe, eu só lembro que ela tava tendo uma luta com ele e eu caí no chão. Só lembro disso, se apagando. Quando a sua mãe lutou com ele, você estava em pé ou estava no chão? Tava já no chão, tava deitado, sendo caído no chão, já sentado. O senhor entrou em luta corporal com o acusado? Eu abracei ele e fui pra cima dele, né? Que nem eu acho que eu já tinha até dito já, entendeu? Certo. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigado, senhor Rivaldo. Os jurados têm alguma pergunta? As partes dispensam a vítima? Sim, excelência. Os jurados concordam? Muito obrigado, senhor Rivaldo. O senhor está dispensado. Uma boa tarde.